Olá, tios! Eu sou Priscila Mello e este é um espaço para construirmos juntos acerca da formação e atuação do tios. Nessa reflexão, a proposta é que possamos dar ênfase no ensino superior. Sejam todos bem-vindos! E para começar, vamos falar sobre o histórico da formação, para então refletirmos sobre aspectos da formação para a atuação no âmbito educacional e alguns desafios e mesmo necessidades formativas que o tios, enquanto interlocutor ativo, pode ter neste espaço. Para isso, estamos com as professoras Lara Santos e Cristina Lacerda, com as quais iremos conversar ao longo do nosso curso. A professora Lara e também a professora Cristina desenvolvem e orientam pesquisas e ações relacionadas ao processo de inclusão de surdos em diferentes contextos, inclusive também pesquisas relacionadas à formação e atuação do TIOS no país. Lara, seja bem-vinda! A formação do TIOS tem se ampliado no país. Que fatores impulsionam as mudanças na área? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Então, respondendo à questão, a formação do TIOS tem se ampliado, primeiramente em decorrência das exigências mesmo da comunidade surda, que tem chegado a diferentes espaços sociais. Então, a escola é o principal deles, né, onde a gente vê mais essa presença do sujeito surdo. Então, na escola, no ensino superior, esses surdos têm chegado. Então, a partir dessa demanda é que começa a surgir a necessidade do intérprete. Em paralelo, a gente tem também uma mobilização legal, né, as leis que foram surgindo, a partir de 2002, a Lei de Libras, posteriormente o decreto e depois a lei que regulamenta a profissão do intérprete, foram proporcionando essa evidência maior do intérprete nesses espaços. Então, eu acredito que seja em decorrer desse trajeto que a gente tem visto mais a presença do intérprete, e especialmente no espaço educacional. Cristina, satisfação recebê-la. Que avanços podem ser contemplados, considerados na formação desse profissional e em que medida isso influencia na atuação no contexto educacional na atualidade? Na verdade, até os anos 2000, o intérprete de língua de sinais era um profissional que se formava praticamente sozinho, ou seja, com as suas experiências de prática na formação em serviço. Nós não tínhamos poucos cursos de especialização ou poucas oficinas, cursos voltados para a formação do intérprete. A partir da Lei Libras e do decreto, a gente começa a ter, então, uma preocupação com uma formação mais estruturada desse profissional. A gente tem alguns cursos de formação em nível médio, 2 no país, e depois a gente passa a ter os cursos de formação nível superior, tanto desde a proposta do Letras Libras, como agora de cursos presenciais em universidades federais. Esse curso postado na academia, com uma formação profissional que se alonga por 4 anos, com estágio, trabalho de final de curso e etc., vai adensar muito a reflexão e as possibilidades de fazer do intérprete. Então, a gente sai de um fazer em serviço, ou seja, atender às demandas da comunidade nas suas emergências, para uma formação pensada, propositiva, com calma, pensada para diferentes ambientes, inclusive o ambiente educacional. Então, eu penso que nos próximos anos a gente vai ter pesquisas sobre esta formação e como é que esse profissional que foi formado nessas condições mais acadêmicas, que respostas ele tem para dar para a prática. Mas tem uma diferença fundamental aí, porque a gente tem um conjunto de pessoas, de literatura, de estratégias de ensino voltadas para essa formação. Então, isso deve impactar bastante nas práticas. E como podemos conceber o TIOS enquanto interlocutor ativo? E como a formação poderia favorecer nesse sentido? Essa é uma questão bastante delicada, porque em muitos estudos ou algumas vertentes da área da tradução vai dizer que o papel do tradutor-intérprete é versar de uma língua para a outra, restringindo-se ao máximo aquilo que o falante 1 disse para chegar no falante 2, que é a sua meta. Contudo, quando a gente vai olhar para dentro das práticas de tradução e interpretação, e especialmente aquelas que se dão no espaço educacional,
a gente vai ver que muitas vezes aquilo que o interlocutor 1 diz, para que ela chegue no interlocutor 2, o intérprete acaba tendo uma postura ativa de comportar-se também como um interlocutor. Não é que ele diz outra coisa, mas o modo de dizer, o modo que ele escolhe fazer a transição entre a língua-fonte e a língua-alvo, passa por uma colaboração dele, por uma atuação nessa dialogia que está se dando. Por que isso? Ele conhece bastante bem o aluno, ele conhece as dificuldades do aluno, muitas vezes ele atravessa as diferentes disciplinas junto com aquele aluno, ele sabe o que foi dito na aula anterior, coisa que às vezes o professor que está na sala de aula não tem essa notícia. Então, ele tem outras estratégias para fazer chegar aquilo que o interlocutor 1 quer que chegue ao interlocutor 2. Às vezes, ele tem outras estratégias, ele conhece mais do contexto dialógico para colaborar. Então, não se trata do intérprete dizer o que ele pensa ou o que ele quer, mas se trata dele ter estratégias justamente pela participação dele nesse ambiente dialógico que colaboram para fazer o trabalho dele como tradutor e intérprete. E aí aumenta a responsabilidade dele, porque essas escolhas que ele faz podem comprometer positivamente essa interpretação e podem comprometer negativamente. Então, ele é muito ativo, ele é um interlocutor muito ativo, porque as escolhas que ele faz vão dar o tom dessa interpretação e ele vai estar carregado das experiências que ele tem naquela situação dialógica. Então, se a gente olhar desse jeito, fica bem mais complexo. É bem mais complexo do que verter de uma língua para outra. É buscar nas relações as estratégias melhores para fazer chegar. Isso vai ter a ver com a idade do aluno, com a complexidade das disciplinas, com quanto ele conhece aqueles conteúdos, tudo isso vai estar implicado. Então, considerar ele como interlocutor ativo, eu acho que é relevante e amplia esse fazer do intérprete. Lara, diante das demandas da atuação que estão cada vez mais plurais, inclusive no contexto educacional, desde a educação básica, quais os desafios e necessidades formativas poderiam ser citados para os tios que atuam no ensino superior? Bem, no ensino superior, a gente tem algumas necessidades e demandas um pouco diferentes da educação básica, né? Quando o intérprete já tem uma formação em nível superior, normalmente essa formação é mais generalista, então que visa atender todo tipo de esfera educacional, social, da saúde, jurídica. Então, o intérprete, ele se forma e tem que estar preparado para lidar com a diversidade de contextos em que ele vai atuar, e isso inclui o contexto educacional. Qual é o maior desafio no ensino superior? Então, esse intérprete que tem uma formação mais generalista ou que se formou ao longo da vida no contato com os surdos, nas experiências práticas de interpretação, ele chega no ensino superior, ele entra em contato com conceitos, com abstrações e nem sempre da área de conhecimento a que ele tem mais afinidade. Então, por exemplo, um intérprete que normalmente tem uma formação mais na área de humanas, que estudou pedagogia, e aí ele vai interpretar num curso de engenharia. Então, esse é um desafio, né? Ele não tem o conhecimento daqueles aspectos que são abordados numa aula da área de exatas, e então ele tem que correr atrás do conhecimento na língua portuguesa e na língua de sinais para poder levar essa informação da forma mais clara possível, né, para os alunos. E acho que o mais importante é o intérprete ter em mente que ele tem que prioritariamente considerar que o aluno precisa aprender aquele conteúdo. Então, existe essa necessidade de uma formação além daquela que ele já tem, né, extra, para que ele possa, de fato, propiciar esse conhecimento e acesso aos processos de ensino-aprendizagem, para que o aluno no ensino superior se sinta contemplado nas necessidades formativas dele. Então, a prioridade é dar a compreensão, levar essa compreensão ao aluno surdo que está no ensino superior. Então, eu vejo essas necessidades formativas e esses desafios
nessa esfera específica do ensino superior. A formação profissional do TIOS tem se ampliado e cada contexto apresenta suas demandas específicas e aquelas mais características do campo de atuação, como, por exemplo, o da educação, ao qual se pressupõe não ser apenas inclusiva, mas bilíngue, tendo para tanto relevância de o TIOS compreender as características desse contexto. Tios, nós agradecemos pela atenção e nos vemos em breve para refletir acerca de outros aspectos que podem favorecer a construção da formação profissional. Abraços e até mais!